A finalidade nossa, neste momento, é apenas demonstrar a vocês a situação atual financeira da Prefeitura. Não nos cabe aqui, nem estaria aqui presente, para julgar qualquer procedimento de gestor anterior ao nosso mandato. Não me cabe. Não me cabe. Por isso, eu não estou aqui para julgar o procedimento, a linha de conduta administrativa de cada um deles. O nosso propósito é exclusivamente apurar a parte financeira e traçar o objetivo. Isso eu fiz na gestão anterior, quando eu estive aqui com o prefeito William. Estive aqui em todas as agências que eu passei como gerente geral e auditor do Banco do Brasil. E estive na Secretaria também de Indústria e Comércio. Isso é uma praxe. Na sua casa mesmo, quando você chega, você levanta a situação financeira para verificar que procedimento, que nós vamos fazer, como reverter a situação. Então, eu repito, não há nenhum procedimento de restrição a qualquer um administrador. Não me cabe, e sim o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal de Cataguases. Este daqui é o balanço que a contadora apresentou à Câmara em 3 de abril. Já está em poder da Câmara Municipal. Através deste relatório, disso daqui, da onde eu também compilei os dados, cabe à Câmara Municipal, junto com a contadora, que mais tarde não vai ser ela, porque a obrigação, isso é da Controladoria Interna, a prestar essa conta aqui. Então, eu não vim aqui dizer para vocês prestar a conta do exercício de 2012, porque eu não era nenhum secretário e nenhum funcionário da Prefeitura. Isso caberá à contadora, que parece que está marcado para amanhã, mas eu não sei, isso aí eu não sei. Então, esses detalhes, essas perguntas vinculadas à prestação de contas de 2012, não me compete e não insista. Eu gostaria, porque isso é correto, eu não estava trabalhando em 2012, não fui contador, então não sei. Acontece o seguinte, eu vou passar para todos os vereadores um relatório resumido do que eu vi aqui e daqui onde eu apurei, como INSS, alguns pagamentos, folha de pagamento. Então, são valores contábeis que eu busquei. Eu gostaria, então, Alex, muito obrigado, tem o nome deles aqui. Muito obrigado. Então, esse relatório, de forma sintética, tem ali, e vocês aí do plenário vão acompanhar ali. Por incrível que pareça, eu vim para cá hoje, não preocupado com isso aqui não, porque aqui eu sou técnico, eu tenho uma escola, naquele bom tempo de Banco do Brasil, então eu tenho experiência muito grande nisso. Como eu fiz na gestão anterior, estou fazendo nessa no momento. Para que o meu prefeito, tendo conhecimento de toda a grandeza financeira, no momento deficitária, ele possa trazer, planejar e fazer uma reengenharia administrativa financeira. Ele não tem notícia ainda do que eu fiquei sabendo. Mas se eu contar aqui para ele, ele vai pular da cadeira. Lamentavelmente, o fundo de participação caiu esse mês 18,2%. E por outras razões que eu vou demonstrar, então são R$360 mil. E por outras razões,
ele vem sendo descontado uma parcela de financiamento de INSS. Então, são situações financeiras que nos preocupam muito. Eu vou começar a mostrar a vocês. Eu gostaria de deixar as perguntas para depois, porque senão eu me perco na parte financeira. Então, Alex... Não, está bem. Então, acontece o seguinte, está bem combinado? Eu não vim aqui prestar conta de 2012, não me compete. No início de 2 de janeiro, nós tivemos início o nosso trabalho de levantar o financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases. Havia curiosidade de muitas pessoas. E por que até então, passou-se janeiro, fevereiro, não se dava, pelo menos ninguém me perguntou, ninguém me visitou para saber, e eu não levei essas informações para ninguém, a não ser para o meu gestor. Por que não foram concluídas mais cedo? Porque esse balanço fecha-se obrigatoriamente no dia 31 de março. E eu não seria imprudente da minha parte falar que a dívida da prefeitura é X, é Y, antes do tempo aprazado. O balanço de 2012, como é que está escrito lá? É enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais através do sistema CIAS-PSA. Bateu no sistema, bate no Tribunal de Contas. Esse balanço, repetindo, foi enviado à Câmara Municipal no 3 de abril de 2013 pela contadora, aonde depois ela vem aqui e será obrigada a prestar conta à Câmara Municipal de todo o exercício de 2012. Mas vamos para a apuração financeira, que é o meu propósito de ter vindo aqui e pedido. O que é a dívida a curto prazo? É o resto a pagar. Essa dívida a curto prazo, de 4 milhões, observe o seguinte, aí tem uns 3 gestores mais ou menos nisso aí. Por que de 2007 para cá? Porque é o seguinte, antes prescreve. Então tem prefeito A, prefeito B, prefeito C, prefeito D, tem naquele negócio. O resto a pagar, ele é envolvido por fornecedores, INSS, tudo que se deve ficou devendo de um ano para o outro. Em 2007, apresentou um saldo de R$ 450. Em 2008, apresentou um saldo devedor de R$ 1.179.543,24. Em 2009, o saldo devedor de um ano para o outro foi de R$ 23.747,77. Em 2010, o saldo devedor 958,07. Em 2011, 45. Em 2012, os 3.296.298.000. Tudo isso no balanço daqui. Podemos passar? Existe, além desses saldos, as consignações do mês de dezembro, que passaram para janeiro, referente aos valores descontados na folha de pagamento de cada funcionário. Também registrado pela contadora aqui, que pode, eu já tenho minhas informações, mas é preciso que a Câmara pesquise isso e vá a fundo dessas depósitos e consignações. Tá? Porque da mesma maneira que a Câmara está lendo aqui isso aqui, eu também estou pesquisando. Porque eu não estava, entrei em 3 de janeiro. Não sou responsável por conta nenhuma de 2012. Isso eu estou falando contábil. Podemos passar? As despesas não empenhadas em 2012. O que são despesas não empenhadas em 31 de 12 de 2012?
São valores que não encontraram dotações orçamentárias para isso. Há possibilidade, e conseguimos alguns valores empenhados, no valor de 768 mil. Eu vou procurar aqui. Essas despesas não empenhadas, no valor de R$ 1.683.000, aí estão registrados no balanço de 2012 a folha de pagamento de dezembro, o INSS de novembro e alguns fornecedores. O 1.683.000, minto. Aí está o INSS de dezembro e o INSS do 13º, retificando, e mais alguns fornecedores. Restando empenhar a importância de R$ 914 mil. O que significa, podemos passar, o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos que fazer uma reestruturação das dotações orçamentárias, porque no final do mandato apurou-se muito dinheiro e reaplicou de acordo com as necessidades dele, que ele achou que tinha que fazer, e nada de incorreto até então. Só que ele não observou que os recursos que ele obteve eram bem superiores à dotação orçamentária de dezembro. E aí faltou dotação orçamentária para nós. Como empenhar? Então, o que nós tivemos que fazer? Deixar de empenhar alguns valores e recorrer a dotações orçamentárias de 2013 e engessar algumas secretarias. O que é isso? Eu fui lá, eu vou te tirar tantos mil reais, eu vou te tirar tantos mil desses, e mandamos para a Câmara essas reengenharia de dotação orçamentária. Vamos falar agora de dívida fundada. Que é a dívida fundada? A dívida fundada é toda aquela que nós financiamos a longo prazo. Se os senhores vereadores e vocês estão vendo aí observarem, observe o seguinte: a dívida fundada é no total de R$ 9.269.396,35. Por essa dívida fundada, eu vou dar a composição dela para vocês. Nós pagamos, em média, 205 mil a partir do mês agora, no aproximado valor anual de 2.178.000. Após o refinanciamento da dívida relativa ao saldo devedor de agosto, setembro e outubro, junto ao INSS, a dívida fundada passou de R$ 6.513.996,48. Isso já o governo anterior já tinha esse financiamento que eu vou demonstrar de vocês. E com refinanciamento do INSS de agosto, setembro, outubro, na parte que se refere ao patrão, a patronal, ela foi para R$ 9.269.396,35. Quais são essas dívidas que compõem esse valor hoje de R$ 9.269.396,35? Copasa. Nós temos uma dívida Copasa de gestões anteriores. Observa que eu não falo o nome de prefeito, nem me interessa. De gestões anteriores, de R$ 1.839.715,70. Cabe à Câmara apurar isso. Qual gestor A ou B, se ela interessar o patrimônio. A mim não me interessa. Copasa. O saldo devedor dessa dívida
é de 1.839.715. Logicamente, já deve ter sido alterada no decorrer desses 2 meses. O início desse parcelamento foi em 2011, que ela foi refinanciada em 356 parcelas, já tendo sido paga 13 parcelas. O Fundo Garantia já é também de gestões anteriores. Ela teve início do seu parcelamento reratificado em 26/12/2005. 180 parcelas, já tendo sido paga em 89 parcelas. Um gestor pega a dívida do outro. Está entendido isso bem? O que nos interessa é saber com quanto nós temos em caixa. Depois nós temos o INSS. O INSS, o saldo devedor desse empréstimo foi da ordem de 3.977.000. Porém, pela lei 11.960, ela favoreceu um pouco ao gestor e de ele refinanciar essa dívida. Essa dívida de 3.977.000, o governo concedeu, erradicou da dívida o valor de juros e multa. Essa dívida foi para 2.947.000 e quebrado. Só um pouquinho. Depois, o governo anterior pagou as prestações no valor de 588.000 e refinanciou agosto, setembro e outubro. E esse financiamento foi para 2.755. Somando com o anterior, deu a nossa dívida com o INSS em 5.014.000. Não considerando aí o INSS patronal, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário. Novembro, a gestão atual pagou, na preocupação, como vai pagar todos, porque, gente, a dívida atual da prefeitura é da gestão atual, e nós temos que ter a hombridade de pagar. Ela é atual, só que nós estamos expondo essa situação, porque nós estamos tentando traçar diretrizes para resolver a situação. Nós estamos numa situação de desequilíbrio fiscal. Aí o INSS veio nos 5 milhões. Ainda falta pagar o 13º e falta pagar o mês de dezembro. Por que nós temos que pagar? Porque se a gestão atual disser nem isso ele quer, o prefeito, ele quer pagar tudo. E tem que ter cuidado com ele, se pagar, ele quer pagar tudo. E quando fala que tem dinheiro, quer brigar. Então acontece o seguinte, ele tem que pagar porque ele não tem a certidão. Depois que eu falar com isso, posso antecipar com vocês. Você está falando da dívida, está falando... O que vocês pretendem para fazer para reverter a situação? Eu vou dizer para vocês. E tem condições de reverter. Tá? Então, a nossa situação do IPSENG é dívida lá para trás também, que na época, pelo regimento estatutário, ficou devendo o IPSENG esse valor. O IPSENG, ele foi na época de 2004, onde no total de 120 parcelas, com pagamento de 86 parcelas.
Nós temos o Romualdinho, que é um outro também financiamento. Foi na época bem anterior também. Deixa eu ver aqui a data. Eu estou meio incômodo aqui, mas... Romualdinho. Foi feito em 1998. Ficou essa dívida para trás. No dia... E o início de pagamento teve em 2 de março de 2002. O Procasa... Esse é um financiamento no valor de 203 mil, é a habitação de São Pedro. O que acontece? Por causa de que dá esse saldo de devedores? Esses saldo de devedores, eu penso o seguinte, eu tenho que ver com mais profundidade isso aqui. É disso que eu falo, por causa disso que eu não olhei em 2012, não olhei para trás. O sujeito tem uma contrapartida e não paga. A Caixa Econômica debita a Prefeitura Municipal. E a mesma coisa com pró-moradia, que é esse valor. Então, só de dívida fundada ali, nós pagamos em média ali R$200 mil. A nossa dívida ali é de R$ 9.269.396,35. Dívida fundada é a dívida com esses prazos que, embora eu expliquei para vocês. Despesas não empenhadas tem R$ 1.683.297,69, que é exatamente o INSS de dezembro e o de 13º, que não foram pagos ainda. Mais 4 milhões que nós devemos a somatório disso aqui. Com mais 2.755 de parcelamento de INSS, nós tivemos aí um total de 7 milhões. Para passar. No governo atual, o resto a pagar, nós pagamos R$ 2.638.853,77. E a despesa de exercício anterior, pagas, foi na ordem de 763 mil. E o prefeito pagou, a gestão atual, desculpa, a prefeitura, pagou o total de 3.402.000. Pode passar. Se você somar a dívida fundada, 9 milhões, com não empenhados, 1 milhão, com o resto a pagar, 4 milhões, e mais as consignações, nós temos um total de R$ 15.921.132 da Prefeitura Municipal de Cataguases. Não tem nenhum gestor aqui nominado, não. Nem nos interessa. O desequilíbrio fiscal aí é no valor de R$ 15.849.469,76, que é obrigação nossa de pagar. Tá? Então, esse desequilíbrio fiscal, esse é o valor real que eu encontrei no caixa da dívida. Agora, eu não sei se fui bem claro, porque tem muitas minúcias da dívida. Acontece o seguinte, o que nós pretendemos com isso, só um minutinho só, o que nós pretendemos com isso é levantar, é dizer que nós somos capazes de reverter essa situação. Cabe a nós reverter porque nós temos condições e porque nós somos competentes e vamos reverter essa situação. E não é imputar irresponsabilidade em qualquer que seja, porque não nos cabe. Cabe sim, é dizer que nossa situação é de desequilíbrio fiscal e é de abertura financeira. Agora, você observa o seguinte, e que sirva eu, cidadão cataguasense,
sirva de exemplo para toda a gestão que passou aí, seja qual for. Olha o descaso com a dívida pública. A prefeitura, o que é aquilo ali? Dívida ativa. O que é aquilo ali? São dívidas devendo pessoas, nós, firmas, pessoa jurídica, pessoa física, devem 19.401.000 e a Prefeitura Municipal de Cataguases. Aí está, lastreado pela ISS, IPTU, e manda um recado de IPTU. Toma a liberdade, meu caro prefeito municipal. É o imposto mais desrespeitado que eu já vi aqui. Por quê? Porque quando você coloca leis para receber o IPTU, a Câmara diz se concorda ou não. E ela já votou. E o prefeito admitiu nessa proposição de lei 30% para quem pagar à vista. Sabe por quê? Eu disse para vocês, Paulo Sérgio, estou dizendo, porque ele inicia com metas, diretrizes, como pagar, como receber, que pode dispensar, que não pode dispensar. Aí o pessoal fala assim, que nada, deixa para pagar no final do ano, porque vai ser a mesmíssima coisa. É o tal de jeitinho. E nós precisamos desse recurso. Mas vamos voltar para isso aqui que é mais importante. Ao entrar aqui, uma pessoa me perguntou, você não trouxe os maiores devedores da dívida ativa? Você quer me ver preso? Eu não posso dizer aqui para vocês quais são os maiores. Nem para a Câmara eu mandei. Porque na gestão anterior do William, eu fiz essa besteira. Não tem nada a ver com o William. Um vereador, apesar de confidencial, mostrou para a rua e uma grande empresa quase me levou a processo. Então, você não pode relacionar os maiores devedores. Isso são dados confidenciais. Se a Câmara Municipal assim desejar, através do trâmite normal. Aliás, eu quero avisar os senhores prefeitos e vocês aí, do plenário, que o secretário tem por obrigação de informar a vocês tudo que vocês querem, porque a lei de responsabilidade fiscal determina. E o nosso prefeito, José Serra Samor, ele exige, ele determina que seja transparente. E tem que ser assim. E eu receberei todos os vereadores. É só atravessar a rua. Se quiser por escrito, tem que passar, logicamente, por trâmite normal, dirigindo ao prefeito municipal. E os senhores, vocês do plenário, imprensa, que nesse momento, a imprensa que estava ávida para saber o resultado, aqui eu faço, porque eu só tenho o balanço fechado em 31/12. Apenas estou sendo repetitivo, para evitar perguntas inadequadas. Então, isso que está aí, nós já pagamos aqueles valores, e vou dizer para vocês o seguinte, o nosso pagamento já anterior dá mais de 3.400.000 e pouco. O IPTU, a nossa arrecadação, em janeiro, observa o seguinte, olha só, gente, olha só como é que essas coisas início do governo é muito difícil. Mas daqui uns tempos, vocês podem estar certo que nós vamos dar abraçada, tranquilo, porque nós temos condições de reverter. Eu sei que o nosso prefeito vai ser cobrado de investimentos imediatos, por que não faz, por que não traz? Porque a nossa preocupação é séria, inclusive com a folha de pagamento, que ela vai ser saneada. Eu não posso entrar em detalhe de folha de pagamentos, que eu não sei, porque eu não sei.
como muitos pensou que eu fosse, o secretário de administração, e eu não sou o secretário de administração. E ele está na luta para sanear essa situação. Disso eu sou prova, e ele vai sanear. Então acontece o seguinte, a nossa receita em janeiro, observe como é que as coisas acontecem. É o mês mais forte de arrecadação, 9.401.000. Já em fevereiro, 7 milhões. Já agora em março, 6 milhões. O nosso fundo de participação, que eu, Paulete, estou dizendo, não como secretário, o governo federal, fazendo festa, sei lá como ele diz, com o chapéu dos outros, é um propósito, é um segmento administrativo de reduzir o IPT, o IPI, entendeu? E que acontece? Quando você compra o carro, você não paga o imposto, as reservas federais diminuem. O que eles fazem? Não repassam o que é devido para a prefeitura. Nesse mês, o imposto, ele caiu de 18,40%. Que dá um entorno de 383 mil reais. Agora, dia 10, só um minutinho, por favor. Dia 10, onde nós recebemos o fundo de participação, nós tivemos um desconto de INSS por não ter sido pagos em novembro e dezembro, no valor de 383 mil reais, e mais 50 e tantos mil reais de multa. Tudo isso nos preocupa com a folha de pagamento. Então, por causa disso, há 2 meses atrás, numa comunicação interna para todos os secretários, assinada pelo prefeito municipal e por ele exigido, que ninguém está, como não está normalmente, autorizado a fazer qualquer despesa sem que passe pelo crivo dele. Ninguém está autorizado, porque nós temos dificuldade para pagar a folha. E vou dizer mais o seguinte, ele ainda não tive com ele hoje. Nós temos dificuldade para pagar essa folha no 5º dia útil, mas nós temos a tranquilidade para pagar essa folha de 2 dias após. Mas eu tenho certeza que mesmo nós tivemos para lá. Isto são projeções de recursos. Eu projetei isso. Mas o ano, janeiro, eu projetei e conseguimos pagar a folha. E essa folha também está congelada e automaticamente ela vai cair muito. Por causa do concurso público e que outras razões que o nosso secretário de administração, medidas com austeridade que ele vai tomar e está sendo tomada. E, logicamente, com autorização do prefeito municipal. Nada se faz sem o conhecimento do Cezinha. Então, eu quero dizer para vocês, quais são as nossas sugestões, só para encerrar, quais são os nossos programas. Dentre a principal medida é verificar o fluxo de recursos municipais, o ICMS, o ISS, o IPTU, o Fundo de Participação, para nós traçar metas de equilíbrio fiscal. Nós vamos gastar o que temos. Nós temos isso, nós vamos gastar isso. Verificar a dotação orçamentária aprovada e prever todos os gastos com os respectivos registros até o final de 2013. Continua sendo aconselhável que esse secretário continue exercendo com austeridade uma gestão de recursos públicos e avalie principalmente a possibilidade de otimização dos recursos e a minimização de despesas. Água, luz, telefone, é de obrigação de cada secretário rubricar todas as contas e que me apresente essas contas em tempo hábil, porque se eu pagar água, luz e energia com multa, a responsabilidade sabe de quem que é?
É deste secretário aqui que vai responder no coisa. Então, eu que vou responder. Então, eles têm que trazer. E já falei com eles também. Eu falei com eles, meus caros secretários, que me perdoe, não há nenhum menosprezo nem diferenciação de cargo entre nós. Entendeu? Muito pelo contrário. Nós temos que continuar com a mesma força. Acontece que eles meter o carimbo não é o bastante. Eles têm que verificar onde é que tem um gasto. Há pouco tempo agora, ainda na minha secretaria, uma despesa de energia de R$ 1.200 mensais, por aí, 1.300. Primeiro, na minha prefeitura, na minha secretaria. Segundo, isso é crime. E eu já estou tomando a providência de cancelar, por isso eu já chamei o fulano e o Beltrano, que isso aí. É uma entidade eclesiástica, mas que nós não podemos admitir esses negócios. E tem um mais por aí, onde é que nós estamos pesquisando. Renegociar alguns contratos, aluguel, funcionário, uso racional, se estiver disponível, verificar as dívidas da prefeitura, se elas estão atreladas, a que taxas que estão atreladas. Felizmente, as taxas são bem acessíveis. Políticas fiscais, essas são bem-vindas em momentos de crise, desde o momento da fiscalização. É do meu setor. Esse setor, muitas vezes, quando questiona e faz uma fiscalização, a primeira coisa que tem que falar é que os meninos não estão atuando direito. Nenhum fiscal tem competência de falar não para cliente, para nenhum cidadão cataguasense. Eles são obrigados a passar, eles são obrigados a dar o parecer dele. Não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Mas a palavra final, mesmo porque ele pode assumir, é de responsabilidade do prefeito. Nós estamos assumindo, vocês viram no Paraná aí, o fogo pegou e quem foi preso? O prefeito, o vice-prefeito e o secretário. O prefeito e o secretário. O prefeito e o secretário que foram presos, não foi? Então acontece o seguinte, nós temos como nós vamos negar o corpo de bombeiro não nos dá assistência tranquila? Como nós vamos negar, a uma APAI, uma certidão, ao Hospital de Cataguases? Então vocês dizem o seguinte, isso aí são procedimentos que nós temos que fazer e temos que assumir, e ter o jogo de cintura. O excessivo gasto público é outro fator que preocupa os momentos de queda de arrecadação, ou ainda considerada algumas dívidas de gestões anteriores, A, B, C e D. E do mesmo jeito vai acontecer com essa gestão. Se ele não pagar, ele vai ficar também responsável por essa dívida, o que ele não quer. Por fim, eu preciso e tenho montado um núcleo de planejamento interno, e para isso estou contando com o apoio do prefeito municipal.